Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo hoje é dando continuidade ao conteúdo dos números inteiros. Na aula passada, a gente já fez assim, uma pequena introdução histórica, né, desse conjunto. E para essa aula de hoje, nós vamos ter dois vídeos, um complementando o outro, tá? Para que você fortaleça esse conhecimento. Veja o vídeo quantas vezes você julgar necessário, tá? Até você entender. Aproveita porque você está com a professora exclusiva para você aí. Quantas vezes você precisar rever o assunto, você pode, tá? Então, hoje nós temos dois vídeos, um complementa o outro, um fortalece o outro, tá? E depois eu vou passar uma atividade que vocês terão aí uma semana para responder essa atividade, me devolver, né? Do mesmo jeito da anterior, vocês vão tirar uma foto e vão mandar a foto para mim da atividade respondida, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, olha, ainda sobre números inteiros, né? Noção de números inteiros é o tema dessa aula. Comparação e ordenação de números inteiros. Eu já falei disso no vídeo 1, mas vou reforçar novamente. Falar sobre a representação dos números na reta numérica. E já vamos ter uma pequena introdução aí do conteúdo de adição e da subtração de números inteiros, ok? Então, a noção do número inteiro, que vocês já têm da nossa aula passada, do nosso primeiro vídeo, né? Os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. Então, aqui, você observa aqui o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, é representado por esse Z maiúsculo no nosso alfabeto. O zero é como se fosse aqui o centro do conjunto, ele divide a parte positiva da parte negativa. Então, os que estão aqui à direita do zero são os positivos. Eles representam os números naturais, que nós vimos na aula anterior, que os números naturais, eles são todos também inteiros. Eles representam os números inteiros positivos. E aqui à esquerda do zero, nós temos os números negativos. Vejam que nós temos aqui reticência para os dois lados. Essas reticências quer dizer que esse conjunto ele é infinito, tanto para o lado dos números negativos, quanto para o lado dos números positivos. Então, ele cresce infinitamente para a direita e para a esquerda, tá? Então, ao conjunto dos números inteiros positivos, números negativos, inteiros negativos e o zero, chamamos conjunto de números inteiros relativos. Olha aqui essa situação. Um termômetro em certa cidade, que marcou 10 graus acima de zero durante o dia, à noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Qual a relação dessas temperaturas com os números inteiros? Quando falamos acima de zero, estamos a nos referir aos números positivos, tá? Quando falamos abaixo de zero, estamos nos referindo aos números negativos. Então, eu falei na outra aula, né? Quando o número é positivo, não precisa se colocar o sinal de mais. Porém, se ele for negativo, ele vem sempre precedido do sinal menos, tá? É assim que você diferencia o que é o positivo do que é o negativo. Então, 10 graus acima de zero é positivo, menos 3 graus quer dizer 3 graus abaixo de zero.
Chamamos números negativos a todos os que estão abaixo de zero. Tá? Então, se está abaixo de zero ou à esquerda do zero, ele é negativo. Chamamos, os números negativos escrevem-se com o símbolo menos, né? Então, sempre vem o sinal de menos antes dele. É assim que nós os diferenciamos dos positivos. Então, tem aí, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, a reticência, né? Quer dizer que ainda tem mais, menos 6, menos 7, menos 8, por aí vai. Quando o número não leva sinal nenhum antes dele, nós entendemos que esse número é positivo. E é por isso que eu disse que quando ele é positivo, não precisa você colocar o sinal positivo. Então, aqui, olha, quando você vê só 6, está subentendido que ele é positivo. Quando você vê só o mais 12, é a mesma coisa só do 12. Tá? Então, quando ele é positivo, tanto faz colocar o sinal mais, como não colocar sinal, já está subentendido. Exemplo de utilização dos números positivos e negativos, né? Fruto do trabalho de vocês, da pesquisa de vocês também. Aqui, a temperatura está 10 graus positivos. Então, 10 graus positivo quer dizer que está acima do zero, né? É a pessoa aqui da figura, do número A, da letra A. Aí o outro responde, aqui a temperatura está 10 graus negativos, então é a pessoa B. 10 graus negativo quer dizer menos 10 graus, ok? Outra situação, com relação à altitude. Em relação à altitude, se leva em conta o nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, vamos pensar aí num submarino, né, que ele fica abaixo do mar, do nível do mar, então é negativo, profundidade, negativo. Se está acima do nível do mar, vamos pensar numa montanha, então aí é positivo. Então aí, olha, o ponto A, ele está acima do nível do mar, então é mais 200, ou seja, 200 positivos. O ponto B, abaixo do nível do mar, então seria menos 30. O ponto C, também abaixo do nível do mar, então menos 80. Outra situação. Do andar em que se encontra o elevador do edifício, posso subir a pisos superiores ou descer a pisos inferiores. Então, aqui, olha, tem marcando aqui a posição do elevador. Se ele subir, vai se usar o sinal positivo. Se ele descer, vai se usar o sinal negativo. Então, subo 5 andares, mais 5. Desço 4 andares, menos 4. Ok? Outra situação. O saldo de uma conta do banco aumenta com os depósitos e diminui com os pagamentos, né? Os levantamentos. Então, aqui, olha, o sinal de mais significa crédito, o sinal de menos significa débito. Então, são as retiradas que são feitas nas contas bancárias, por exemplo, né? Então, aí, olha, a Carminho depositou na sua conta bancária 100 euros. Então, como ela fez um depósito, então entrou 100 reais na conta dela, então mais 100. O Ernesto levantou 200 euros da sua conta bancária, ou seja, ele fez uma retirada de 200 euros. Então, se ele fez uma retirada, se ele fez um saque, ou se ele fez um pagamento, alguma coisa que o dinheiro saiu da conta, então é representado com o sinal negativo, menos 200. O número de pessoas que viajam num autocarro varia em cada paragem. Então, se sobem 10 pessoas, então é mais 10. Eu represento com mais 10, né? Positivo. Se descem 14 pessoas, então eu represento com o sinal negativo. Menos 14, né? São as pessoas que desceram.
Agora vamos ver aqui a comparação e a ordenação dos números, tá? Na reta numérica. Então, quando dispostos sobre o eixo, os números relativos encontram-se ordenados, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Se o eixo é horizontal e orientado da esquerda para a direita, um número é tanto maior quanto mais para a direita se encontrar. Vejam aí essa reta, que ela está apontando para o lado direito, ok? Então, se ela está apontando para o lado direito, quanto mais para a direita o número está, maior ele é. Ou seja, menos 2 é maior do que menos 3. Menos 1 é maior do que menos 2. 0 é maior que menos 1. 1 é maior que 0. 2 é maior que 1. 3 é maior que 2. 4 é maior que 3. 5 é maior que 4. Então, quanto mais para a direita, maior o número, tá? Cada vez maior. Então, aí como a gente procede para poder fazer comparações? Então, da observação da posição relativa de dois números no eixo, resultam algumas regras para comparar dois números diferentes. Então, qualquer número positivo é maior do que zero. É a primeira coisa que você anote aí no seu caderno para fazer comparação de números, ok? Qualquer número positivo é maior que o zero. Então, tem exemplos aí. 8,25 é maior que zero. 3 mais 3 é maior que zero. Mais 4,5 maior que zero. O zero é maior que qualquer número negativo. Outro ponto, segundo ponto, para você anotar e não esquecer. O zero é maior do que qualquer número negativo. Então, qualquer número... Aí, por exemplo, tem o zero é maior do que menos 10. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Terceiro ponto. Todos os números positivos são maiores do que os negativos. Então, mais 1 é maior do que menos 35. Essas regrinhas vocês precisam mentalizar, tá, gente? Depois de tanto que a gente aplica, de tanto que a gente usa, a gente decora, não esquece mais. Ok? Que temperatura é a mais baixa? Qual é a que está fazendo mais frio? Menos 5, menos 2 ou mais 2? Se nós colocarmos na reta numérica, tá? Eu tenho aqui menos 5, menos 2, 0 e mais 2. Quem é o menor? O menos 5 é o menor. Então, é o que está fazendo mais frio. Por que eu sei que o menos 5 é o menor? Porque quanto mais para a direita, maior é o número, ok? Então, aqui os números eles estão, olha, crescendo, estão indo para a direita, aumentando. Então, menos 2 é maior do que menos 5, 0 é maior do que menos 2, 2 é maior do que 0, tá? Então, os números inteiros, eles crescem da esquerda para a direita, da sua esquerda, do seu ponto de visão, ok? Você pode observar isso também olhando para uma régua, né? Uma reta numérica, você pode construir também. Depois da representação dos números numa reta, é fácil ordená-los. Aqui eu tenho uma reta numérica que vai de menos 10 até mais 12. Tem alguns pontos aqui assinalados, ó, menos 9, menos 4, 0, 1, 2, 4 e 9, que estão assinalados, né? Como é que eu faço para escrever esses números em ordem crescente, do menor para o maior? É só eu olhar aqui para a reta, tá? Menos 9 é menor do que menos 4. Menos 4 é menor do que 0. 0 é menor do que 1, 1 é menor que 2, 2 é menor que 4, 4 é menor que 9. Esse símbolozinho aqui, que vocês estão vendo,
é o símbolo de menor que. Então, em resumo, nós temos o zero é menor do que todo número positivo, qualquer número negativo é menor que zero, qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, e entre dois números negativos é menor o que tiver mais afastado do zero, tá? Entre dois números negativos, quem tiver mais distante do zero é menor, certo? Como você pode construir uma reta numérica, né? Você pode aí no seu caderninho pegar uma régua, você vai traçar uma reta, você vai fazer o primeiro ponto, que é o marco de origem, que é o zero, e aí você pode escolher na régua uma distância padrão para colocar os próximos números. Então, você pode colocar de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2 centímetros, de 3 em 3 centímetros, sendo que essa medida padrão que você usar, você vai usar para distanciar todos os números, tá? Então, você escolhe uma unidade padrão de medida, de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2 ou de 3 em 3, a distância entre os números. À direita do zero, você vai colocar os números positivos e à esquerda você vai colocar os números negativos, tá? Se quisermos marcar o ponto A correspondente ao número mais 5, contamos 5 unidades à direita do zero. Então, aqui, olha, está o ponto de origem, que é o zero. Foi aqui usado um padrão de distância entre um algarismo e outro. Então, aqui, ó, 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui mais 5, né? Tá à direita do zero, mais 5. E aí eu marco o ponto A. Lembrando, amados, que ponto nós representamos sempre com letra maiúscula do alfabeto. Estudamos isso ano passado. Então, os números relativos, positivos, negativos ou zero, podem ser representados numa reta numérica por meio de pontos. Então, ponto A, ponto B, ponto C. Você vai só contando essas distâncias a partir do zero para demarcar. Se quisermos marcar o ponto B correspondente ao número menos 3, contamos 3 unidades para a esquerda. Veja, menos 3 é negativo. Então, os números negativos eles estão à esquerda do zero. Então, aqui eu tenho 0. Então, eu conto 1, 2, 3. 3 unidades para a esquerda. E aí, eu tenho menos 3 ponto B. Então, assim, a gente faz a representação dos números na reta numérica, tá? Então, o número que corresponde ao ponto do eixo, chamamos de abscissa desse ponto. Então, ó, nós marcamos ainda há pouco o ponto B e o ponto A. O ponto O, que é o marco zero, tá? É a origem da reta, tem a abscissa zero. Aqui o ponto A tem a abscissa mais 5, tá? É o número que está associado ao ponto, que é a abscissa. Então, a abscissa do ponto A, 5. A abscissa do ponto B, menos 3, tá? Então, O é o ponto de origem, que seria o zero, tá? Então, é a abscissa do ponto O, é o zero, que é a origem. Direita positiva, esquerda negativa. E aí nós temos o módulo, que eu falo também no outro vídeo, né? Sobre o módulo, que o módulo ele representa o valor absoluto de um número. Então, quando eu calculo o módulo, eu calculo a distância desse número até a origem do eixo, sem considerar sinal de mais ou sinal de menos. Então, por exemplo, o módulo ele é representado, tá, com essas duas barrinhas verticais. Aqui eu tenho mais 800, então o módulo de mais 800 seria a distância de mais 800 até o zero, que no caso equivale a 800. Módulo de menos 800 seria a distância de menos 800 até o zero, que também é 800. Por que essa distância é 800?
que não existe distância negativa, tá, meus amores? Se um carro der a ré, der a marcha ré, ele vai continuar percorrendo uma distância positiva. Por isso, a distância de menos 800 até o zero é 800. A distância de mais 800 até o zero também é 800. Então, sempre que a gente usa aqui essas barras de módulo, nós obtemos o valor absoluto desse número. Ou seja, basta você tirar o sinal, tá? Que aí ele não é nem positivo nem negativo. Então, a distância de um ponto à origem é chamado valor absoluto ou módulo do número que corresponde a esse número. E aqui está o símbolo, tá? Que a gente usa para representar módulo. Aqui vocês viram que o módulo de mais 800 e de menos 800 é o mesmo. Então, quando dois números têm o mesmo módulo, eles são chamados de números opostos ou simétricos, tá? Isso vai acontecer sempre, vai ser sempre o mesmo número, só que os sinais são diferentes, um é positivo, o outro é negativo. Então, aí, você tem números que são opostos ou simétricos, tá? Então, números opostos ou simétricos são números que têm o mesmo módulo. Exemplo, módulo de mais 10 é 10, porque a distância de mais 10 até o zero é 10. Módulo de menos 10 é também 10, porque a distância de 0 até menos 10 é 10. Isso quer dizer que 10 e menos 10 são números simétricos, tá? Opostos ou simétricos. Então, menos 10 é o oposto de 10, mais 4 é o simétrico ou oposto de menos 4. Então, aqui, olha, números simétricos são dois números que estão a uma mesma distância do zero, só que eles estão em lados opostos. Um está do lado positivo, o outro está do lado negativo. E aí, como fazemos para adicionar, tá? Adicionar dois números inteiros. Primeiro, vamos ver quando os dois têm o mesmo sinal. Olha só. Mais 4 somado com mais 2. Esse mais aqui é que é a operação, tá? É o sinal operacional, de adição. Esse aqui são os sinais da posição dos números na reta, tá? Ou dentro do conjunto dos números inteiros. Então, mais 4 somado com mais 2 vai dar mais 6, tá? Menos 4 somado com menos 2 vai dar menos 6. Então, da adição de dois números relativos com o mesmo sinal, resulta um número com o mesmo sinal e cujo valor absoluto é a soma dos dois números absolutos. Então, é como se eu tivesse aqui, olha, por exemplo, se eu for somar mais 2 com mais 3. Então, eu tenho aqui, olha, do 0 até o 2, mais 2. Do 2, somando mais 3, eu conto mais 3 casas. Então, mais 2 com mais 3 vai dar mais 5, que é a distância total que foi percorrida. Então, a mesma coisa acontece aqui, ó. O 4, eu estou na posição 4. Se eu quero mais 2 casas para frente, então eu vou chegar na posição mais 6. Então, mais 4 com mais 2 dá mais 6. Aqui, eu estou na posição menos 2. E eu quero menos 3. Eu estou menos 2 e eu quero somar menos 3. Então, eu ando mais 3 casas para o lado negativo. 1, 2, 3. Então, aí, do menos 2 com menos 3, no total vai dar menos 5. Regrinha prática. Toda vez que você estiver adicionando dois números com o mesmo sinal, você conserva o sinal, tá? E soma esses números, os valores absolutos desses números. Então, aqui, por exemplo, mais 4 com mais 2, eu conservei o sinal. E aí, eu somo 4 mais 2, 6.
Aqui, menos 4 com menos 2. Eu conservei o sinal e aí eu somo 4 mais 2, que também é 6. Então, menos 4 com menos 2, menos 6. Mais 4 com mais 2, mais 6, tá? Então, anotem isso. Toda vez que os sinais forem iguais, você conserva esse sinal e soma só os números, os valores absolutos desses números. Agora, quando os sinais são diferentes, eu estava aqui, olha, em menos 3 e quero ir 2 casas para frente, mais 2. Então, menos 3 somado com mais 2 vai ficar menos 1. Aqui eu estava em menos 3 e eu vou 2 casas para a direita, positiva. Então, eu vou parar no menos 1. Aqui eu estava em mais 3. E eu vou andar 2 casas para a esquerda, já que o número é negativo, então 2 casas para a esquerda. Eu vou chegar no mais 1. Então, da adição de 2 números relativos com sinais contrários, resulta um número com o sinal do que tiver maior valor absoluto. O seu valor absoluto é a diferença dos valores absolutos desses números. Então, a regra é o seguinte: se os números tiverem sinais diferentes, eu vou escrever o sinal do maior número e faço uma subtração entre esses números absolutos, entre os valores absolutos desses números. Por exemplo, aqui, menos 3 mais 2. O número maior, absoluto maior, é 3. O sinal do 3 é negativo. Então, vai ficar o sinal do número maior, do valor absoluto maior, e a diferença 3 menos 2, 1. Aqui, o valor absoluto maior também é o 3, só que agora é positivo, então o resultado é positivo. E aí eu faço uma subtração, 3 menos 2, 1, tá? Então, se os sinais forem diferentes, você coloca o sinal do número de maior valor absoluto e faz uma subtração entre os valores absolutos, tá? Então, se o maior número for positivo, o resultado da operação vai ser positiva, só que você vai fazer uma subtração entre eles. Se o maior número for negativo, você vai colocar o sinal negativo e vai fazer uma subtração também entre eles, tá bom? Será que só existem adições? Então, a subtração mais 2 menos mais 4. Como fica? Então, para subtrair 2 números inteiros relativos, adicionamos o aditivo com o simétrico do subtrativo. Então, mais 3 menos mais 5 é igual a menos 2. Menos 3 menos menos 6 dá mais 3. Aqui, o que a gente faz? Aqui ficaria o simétrico de... Como eu tenho o sinal de menos aqui, então o número que está depois desse sinal, eu troco pelo simétrico dele. Então, é como se ficasse 3 menos 5. Ou 3 mais menos 5, tá? Fica menos 2. Aqui, olha, o simétrico de menos 6 é mais 6. Então, é como se ficasse menos 3 mais 6. Vai dar mais 3. Aqui, o simétrico de menos 3 é mais 3. Então, ficaria 3 mais 3, 6. Aqui também, o simétrico de menos 3 é mais 3. Então, ficaria menos 5 mais 3. E aí vai dar menos 2 pela regrinha da adição que nós vimos. Aqui, gente, nós temos alguns subconjuntos de Z. Subconjunto é um conjunto dentro do outro, tá? Então, esses conjuntos que vocês estão vendo aí na tela, eles estão todos dentro do conjunto maior, que é o conjunto Z. Então, aqui, nesse primeiro conjunto, eu tenho o conjunto dos números inteiros positivos, ou seja,
não entra o zero e não entra número negativo. Então, aqui, ó, ele é um conjunto Z+. Conjunto Z- só tem número inteiro negativo. Então, não entra o zero nem número positivo, só tem número negativo. Aqui, o Z mais asterisco. Aqui está usando um zerinho aqui, como se fosse um asterisco. Aliás, aqui o conjunto dos números inteiros não negativos, tá? Esse positivo aqui em cima quer dizer que não entra número negativo, mas o zero já entra, tá? Então, aqui é como se fosse o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Aqui, o conjunto Z menos, com o zerinho aqui embaixo, dos números inteiros não positivos. Então, o zero ele entra, mas não tem número positivo, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ainda reforçar um pouco mais das operações de adição e subtração. Hoje foi só assim uma iniciada, mas na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de adição e subtração. Tá ok? Então, bons estudos, façam a atividade que eu vou propor e mandem as suas dúvidas. Beijos!